Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos na segunda lição sobre a obra dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar a manifestação da plenitude do Espírito Santo. Estamos no estudo dentro do capítulo 2 e iremos aprofundar esse estudo, essa imagem lucana da plenitude, da manifestação do Espírito Santo, que é tão importante para a teologia, principalmente nos dias de hoje. Essa manifestação do Espírito Santo que se dá em comunidade, e da comunidade ela se torna universal. É muito profundo esse tema, ele é muito caro, ele é muito fundante para a nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver as nossas realidades cristãs, a partir daquilo que é o ponto fundante, ou seja, o dom do Espírito Santo que recebemos através do nosso batismo. Então, conhecer essa realidade é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Bom, gente boa, eu quero deixar aqui o meu convite é você se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike para a gente saber como é que como é que está andando o nosso estudo. E também quero deixar o meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores e colaboradores, de maneira especial Ana Lúcia Escapim, professora Ana Lúcia, muito obrigado. A senhora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, um centro de terapias. O endereço, o contato está aqui na nossa descrição do vídeo, junto com todo o material que preparou essa aula. A gente faz uma pesquisa, a gente organiza para que fique o mais claro possível para vocês. Também vão encontrar bibliografia lá. Bom, vamos à lição de hoje. Plenitude. Estar cheio. Parece uma imagem metafórica, que de fato é uma metáfora da água. Ela vem de um conceito aquático, né, plenos. É comum dizer que se enche uma garrafa de água, né, é difícil de dizer que existe uma sala cheia de ar, mas embora isso seja uma realidade também. Agora, o espírito é vento, respiração, né, inspiração. É uma realidade imperceptível. Portanto, ela não é comum dizer que alguém está cheio de fôlego. É exatamente essa realidade que São Lucas tenta expressar com o que descreve. Já dissemos que essa imagem de plenitude ela é comum a líquidos, a sólidos, mas o que nós vamos ver agora é como é que Lucas entende essa plenitude. Portanto, a imagem da plenitude que ele quer é mostrar que o recipiente está cheio. E quem é o recipiente? O cristão. Né? E esse estar cheio não é apenas um cheio, mas é transbordante. Né? A plenitude é transbordar. A imagem de plenitude do Espírito Santo é uma metáfora em que aquilo que está pleno, ele transborda, ele enche. E o versículo vai ser muito claro quando o versículo diz: eles estavam tão cheios de espírito que isso não cabia mais dentro. É, portanto, o que Lucas quer sugerir, que o fato dos apóstolos estarem plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, faz com que eles derramem. Essa expressão, portanto, mostra que se cumpriu a promessa, que é uma proposta de Deus. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, nós vamos ouvir Jesus que diz: eu vos mandarei o prometido do Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Força, essa palavra dinamis, é algo fundante para nós pensarmos, porque o Espírito Santo é essa dinamis, essa força, essa propulsão, podemos assim dizer. Em Atos 1:8,
Novamente nós vamos ver essa palavra. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará força, dinamis, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Na lição de hoje nós vamos tratar exatamente disso, de como é que essa manifestação, esse transbordar do Espírito Santo é visto e é apresentado para a igreja. Na terceira lição nós vamos tratar dessa outra parte. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins. Essa dinamis que é prometida e é dada aqui, ela vem a ser uma potência que atualiza todas as possibilidades que existem no homem. No relato do Pentateuco, Lucas não usa mais dinamis. Ele deixa essa terminologia de lado e ele vai usar outros elementos, outras palavras para dizer. Essa força, ela emerge do Espírito. É o Espírito que dá força, a energia, e ele se estabelece neles. Quando Lucas descreve esse texto, ele já havia trabalhado outros simbolismos. Talvez o mais importante era o baptizomai, que seria o batizar. Parece que elas não se combinam, mas porque o batizar é uma imersão e o preencher é de dentro para fora e um é de fora para dentro. Na verdade, Lucas, nós vamos falar que ele pretende que se entenda que é um batismo no Espírito, ou seja, é um mergulhar no Espírito. Por isso que essa ligação entre Espírito e fogo são mergulhados no fogo do Espírito Santo. O batismo é a imersão. A frase de Lucas vai dizer que os apóstolos foram imersos no fogo, o fogo repousou sobre eles. Então essa é a visão de plenitude. Essa plenitude vai nos preenchendo, nos tomando. É uma conexão que é feita entre o batismo e o Espírito Santo, já aqui. Então, Atos 11, Pedro justifica o seu comportamento porque ele batizou, né? E ele vai lembrar dessa experiência que eles tiveram. A mesma experiência que ele teve, eles também tiveram. Ou seja, foram revestidos, foram mergulhados, foram batizados no Espírito Santo. E Pedro fala, muito interessante, ele fala no capítulo 11, que ele coloca a prova. Ele mostra que a luz, quando estava explicando as palavras de Jesus ressuscitado, ele se vê naquelas pessoas que estavam em Antioquia, ele se vê naquela cena, porque eles também estavam reunidos e receberam o Espírito Santo. Então, eles completaram o batismo. Eles eram discípulos de João e estavam em Antioquia. E estavam pregando Jesus Cristo, estavam falando de Jesus Cristo sem ter essa experiência. E Pedro lhes batiza. E o Espírito Santo manifesta a obra divina. Então, aí nós temos um gesto eclesial. Ou seja, para caminhar, para falar de Jesus, para receber o Espírito é necessário o batismo. E se nós olharmos para toda a obra de São Lucas, nós vamos ver que é São Lucas que vai traçar as linhas da teologia batismal. O batismo, em grego, é um preenchimento que implica em receber, em receber algo, em ser mergulhado. A imersão é um pressentimento, parece que eles são antitéticos, mas o simbolismo de Lucas, eles representam que mergulhados no Espírito, nós também somos preenchidos. E da mesma maneira que quando entramos num local onde tem água e preenchemos, ou seja, a medida do Espírito é a nossa medida. Imagine a cena, uma
piscina cheia de água até a borda, até a boca. E alguém entra nessa água e mergulha totalmente. Qual a quantidade de água que vai sair da piscina? A quantidade da pessoa que entrou. Então, a medida do Espírito que recebemos é a nossa medida, e se torna a nossa medida. Então, o batismo no Espírito é a imersão no Espírito Santo. É uma transformação, é um preenchimento. É um preenchimento. E nesse preenchimento existe uma manifestação. O preenchimento também tem a ideia de tomar posse, de guardar, de se tornar sacrário deste dom. A palavra que nós usamos muito, né? Templos do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então é um caso de transformação, não somente exterior, mas interior. Aqui a teologia de São Lucas, ela é muito influenciada pela teologia paulina, relativa a direito e graça. A lei do Sinai, ela é substituída pelo Espírito Santo em Pentecostes. Então não é mais fazer parte juridicamente de um povo, mas mergulhar na vida de um povo. É se tornar parte não pela lei, mas pelo Espírito. E o Espírito que é partilhado com todo o corpo, com toda a igreja. Então essa é a grande dinâmica que São Lucas quer apresentar. A nova lei não é uma lei, mas é graça. E na teologia de São Lucas, Pentecostes é o Sinai, é o momento em que é dada a nova lei. Que lei é essa? O Espírito Santo, que não dita regras, mas inspira atitudes. É muito bonito, é muito profundo o que é dito aqui. Não é um ditar regras, mas é um inspirar atitudes, é deixar-se mover pelo Espírito. Gálatas 4:6. A prova de que sois filhos de Deus, que enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Somente aquele que tem no seu coração esta grande verdade é que se volta verdadeiramente para o Filho e reconhece o Pai. Em 2 Coríntios 1, 21, 22, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com seu selo que nos deu em nossos corações. É o penhor do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, ele é enviado para preencher os corações. É o cumprimento do pacto do Sinai. Em um quadro que também marca o contraste entre tabelas e coração, ou seja, entre tábuas de pedra e o coração, entre o direito exterior e o direito interior. É muito bonito. Santo Agostinho tem uma coisa que ele diz que é extremamente extremamente rico para a nossa reflexão. Santo Agostinho diz que a lei é escrita para os escravos. O homem de bom senso, o homem de fé, tem a lei gravada no coração. Ele não precisa que ela esteja gravada em lugar nenhum para agir segundo a lei. E quando ele diz que a lei maior é o amor, um cristão não precisa ter mandamentos para que ele ame. Ele ama porque está no seu coração. Um cristão verdadeiro não precisa de regras para que ele partilhe, para que ele seja fraterno, tenha desejo de conhecer, tenha desejo de anunciar, tenha desejo de testemunhar. Ele não precisa de regras, ele não precisa de mandamentos para isso. Eles existem sim, mas o cristão autêntico, pleno do Espírito, que vive, que ama a sua comunidade na qual ele está mergulhado, este não precisa de regras. Esse vive a lei do amor, que está no seu coração. Assim, é destacado esse contraste tipicamente paulino entre graça e direito, né? O homem transformado pela graça
ele vive a totalidade do amor a Cristo. É quase que um slogan em São Lucas, né? A graça ligada ao Espírito. O Espírito Santo é a nova lei, o Espírito Santo é a lei. O Espírito nos transforma. Esse evento sacramental que nos dá esta nova lei é, por assim dizer, de fato, o batismo. Devemos notar também que Lucas, em nenhum outro autor do Novo Testamento, fala de Pentecostes. Pentecostes é um dom que está presente no Evangelho de São Lucas. E talvez seja o estar ali é uma reflexão tardia, né? Que fixa Pentecostes, em Pentecostes, o dom do Espírito. A gente entende que em São João, esse dom, ele está na noite de Páscoa. Lucas, ele mostra que não é simplesmente receber o dom, mas é também manifestá-lo. É deixar que ele se manifeste em nós. É deixar que ele se manifeste na comunidade. Os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo, sopro de Jesus, na noite de Páscoa. Mas qual foi o dia que de fato ele se manifestou? Ele transbordou, ele os preencheu, em Pentecostes. Então, o dom do Espírito Santo é o cumprimento de uma nova aliança. É a tomada de posse. É a conformar-se a Deus. É o se transformar, é o superar toda e qualquer vinculação que eu tenho com a antiga aliança e tomar para si a nova e eterna aliança. E aqui a gente deve ressaltar que, exceto na escola de Paulo, né, que reflete sobre o evento teológico de Pentecostes, Pentecostes é mais que um dado histórico, é um dado teológico, porque ele é o dado fundante da igreja, é o dia, é o momento, é o ápice desta manifestação ao mundo, desta plenitude, desse transbordar de Deus na humanidade. Versículo 4. Ficaram todos plenos, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui nós vamos para um outro tema, nós vamos dar um passo a mais agora. Recebemos o Espírito, estamos plenos deles, mas não é uma plenitude para nós, é uma plenitude que tem que transbordar. E esse ênfase, ele é dado neste momento. O milagre de Pentecostes, ou seja, esta manifestação de Deus, ela nos remete a uma outra cena, ou seja, aquilo que estava nos corações agora tem que chegar aos ouvidos. Aquele estrondo, aquele ruído, aquele rugido, né? Aquele rugir, aquele vento, aquele fogo, tudo aquilo que era visual e que foi manifestado para eles, agora tem outra dinâmica. É uma dinâmica que aquilo tudo é exterior, é visual, mas agora tem algo que é muito mais profundo. É o milagre que está nos ouvidos do ouvinte, que é a capacidade de ouvir o Espírito falar. Deixar que ele fale em nós. Os apóstolos falaram línguas estranhas, línguas estrangeiras, e eles foram ouvidos na sua própria língua. E eles se tornaram conhecidos falando algo que não vinha deles. Então, o que significa falar línguas? É uma expressão técnica que designa o carisma muito frequente no início da igreja, um carisma chamado pelos exegetas de glossolalia. Nos relatos, 2 outros episódios têm esse fenômeno. Em Atos 2, 4b, né, por ocasião também da manifestação do Espírito Santo nas comunidades cristãs, na vida cristã. E nesses relatos, Lucas faz uma pausa para explicar essa glossolalia. Ela serve para manifestar Deus, para profetizar.
em Atos 10, 44, 46, o fenômeno da fala em línguas também ocorre na família de Cornélio, na Itálica, né? Circundado, surgiu maravilhado. O Espírito Santo tinha derramado sobre eles, porque falavam línguas e manifestavam Deus. O Espírito Santo desceu. É prova de que falavam línguas. E Lucas aqui, ele faz uma referência a Pentecostes. Aquele dia foi o Pentecostes na família de Cornélio. Receberam o Espírito Santo como nós. Atos 10, 47, Atos 11, 15, que tinha descido para nós. Então, a manifestação completa é um derramar, porque todas as vezes que essas pessoas eram batizadas no Espírito Santo através dos apóstolos que impunham as mãos, o Espírito Santo se manifestava para que eles se manifestassem ao mundo. E aqui Lucas claramente mostra que aquilo que acontece no trato interior, ou seja, essa renovação espiritual, ela se transborda. Então, e a glossolalia e essa manifestação de Deus, ela torna aquilo que é invisível, visível. E é visto pelos circuncidados. Os incircuncisos recebem o Espírito Santo. É uma cena muito, muito interessante, porque São Lucas, ele não vai falar simplesmente que são línguas estranhas. Mas são línguas que, ao serem proclamadas, elas são compreendidas, elas são entendidas, elas são vivenciadas. E tem uma coisa, aquele que se deixa tocar pelo Espírito Santo e deixa que o Espírito Santo habite nele, ele também testemunhará. Testemunhará porque, independente daquilo que ele está compreendendo, compreenderão que ele é de Cristo, que ele foi tocado pelo Espírito. Então, é muito interessante, porque São Paulo, em alguns momentos, ele diz, olha, o importante para nós não é falar língua estranha, não. O importante para nós é essa vivência. Nós profetizamos, nós falamos em nome de Deus. É a nossa vida, é a nossa história que fala. Mas uma das marcas que Lucas deixa é que essa manifestação da língua que o Espírito fala é uma marca de que Cristo habita naquele homem, naquela mulher, naquela família. Então, esta é uma dinâmica, né? É uma dinâmica muito importante para se compreender que os carismas, eles se manifestam na comunidade. E na comunidade eles não são vistos com estranheza. Quando são vistos com estranheza é porque a comunidade não se conhece. Quando os dons não se manifestam na comunidade é porque talvez eu não me manifeste à comunidade, eu não pertença à comunidade, eu não esteja na comunidade. Temos o dom está dentro de nós, mas quando nós o manifestamos, quando o Espírito Santo transborda de nós, e ele vai transbordar, por quê? Lembra aquilo que eu falei? Qual é a quantia de água que sai daquela piscina quando eu mergulho nela? A minha medida. Então, quando eu mergulho na igreja, aquilo que transborda é a minha medida. Se eu não entrar na igreja, não transborda nada. Se eu não mergulhar na igreja, não vai haver transbordamento. Se eu não estiver mergulhado na minha comunidade, ou seja, no meu ambiente espiritual, onde o Espírito Santo age, profetiza, fala, cura, manifesta o seu poder, se eu não mergulhar nessa comunidade, o Espírito Santo não transborda de mim. Então, estes sons incompreensíveis são a prova de que aquelas pessoas mergulharam naquela comunidade, mergulharam naquela nova vida espiritual. As línguas são um assunto espiritual. Esse assunto, falar em línguas, em suma, é o Espírito Santo que fala. E não propriamente são palavras, mas são atitudes, são posicionamentos que transbordam aquilo que nós temos dentro. Se nós temos Deus dentro de nós, esse tipo, nossas palavras, nossas atitudes, nossa maneira de
pensar, agir em sociedade transborda Cristo em nós. E talvez muitos de vocês neste momento estão fazendo uma reflexão muito séria das suas comunidades. E é para ser feita. Foi exatamente por causa que Lucas gastou tanto tempo refletindo sobre isso e escrevendo esta página do capítulo 2. Inspirado em São Paulo, inspirado na experiência, na vivência de São Pedro e de toda a comunidade e de todos os cristãos. Toda a sua experiência, ela mostra que na comunidade o Espírito se manifesta, mas ele transborda quando de fato eu mergulho nele. Então, esta é uma dinâmica muito importante. Porém, quando a gente fala de glossolalia, a gente tem que lembrar aquilo que diz São Paulo, que o importante para nós é, de fato, manifestar Cristo, que ele seja compreendido, que ele seja entendido, que ele seja experimentado por todos. Então não é falar as línguas estranhas, a glossolalia, ela manifesta que nós transbordamos. Mas se eu não existe momento não existe motivação para esse transbordamento, porque eu já estou convicto disso, não existe necessidade dela. Então, tanto que ele fala que é necessário todas as vezes que há manifestação da glossolalia, também há alguém que interprete. Então, novamente, nós vamos para o valor da comunidade. Se existe alguém que está transbordando, existe alguém que tem que acolher aquilo que está sendo transbordado, entender aquilo que está sendo transbordado, compreender. E aqui é a relação. Alguém está dando uma ideia na sua comunidade, alguém está fazendo uma proposta. É necessário que haja alguém capaz de interpretar aquilo que está sendo dito, de entender à luz do Espírito Santo aquilo que está sendo proposto para a sua comunidade. Não vamos jogar isso simplesmente para o nível do estranho, Não. São coisas muito simples aqui que estão sendo ditas, ou seja, a comunidade tem que se reunir, tem que transbordar de ideias, de dons, de carismas, de experiências, de trocas de experiências, mas existe alguém que tem que estar capacitado à luz do Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo, de chegar aos bons termos, a chegar à medida exata da ação da comunidade, para conduzi-la, para movimentá-la, para que ela possa transbordar ao mundo, ou seja, onde cada um vai mergulhar e vai transbordar à sua medida. O valor da comunidade, ele está no ambiente da manifestação de Deus, que certifica essa presença. A primazia vai para a formação cristã na comunidade. A glossolalia, então, assim, só para a gente finalizar isso, indica uma atividade de uma pessoa que ela está no momento de euforia, de êxtase, muitas vezes manifestando sons incompreensíveis para si mesmo, né? Mas são momentos de manifestação de Deus. Manifestação e de louvor a Deus. A glossolalia pertence à família dos fenômenos estranhos? Sim, pertence. Né? E existe em outras formas religiosas, mas o que é importante para nós é que na nossa maneira de ver, na nossa maneira de compreender, ela é movida pelo Espírito Santo na comunidade e para o benefício da comunidade. Então, se combine sempre falar línguas com profecia, né? A glossolalia, ao final de tudo, é um grande louvor a Deus, é um grande louvor a Deus porque manifesta que eu sou de Deus, que eu me identifico com Deus e que eu não tenho mais resistências nenhuma em manifestá-lo ao mundo. Porque falar línguas estranhas sem ter como controlar isso, não, vamos convenhamos que não é uma coisa muito simples, mas que no ambiente de comunidade é sim marca da minha pertença a Cristo, da minha pertença à igreja. Então, essa é a dinâmica que São Lucas quer trabalhar. Pentecostes também é uma
se entende a proclamação dessas línguas também como uma manifestação da palavra ao mundo. A palavra não é simplesmente lançada, mas personificada, mas abraçada. Da mesma maneira que nós vemos que em alguns textos, principalmente os textos de Atos, eles vão colocar sempre essa ênfase, nós e o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo se manifesta através das palavras. Quando Pedro, Paulo, os apóstolos, eles dizem, eles fazem isso com o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que se manifesta através das palavras. Pedro, ele aplica uma profecia escatológica de Joel, né, aos apóstolos que falam em línguas, né, porque a profecia dizia que quando o teu Espírito vier, eles vão profetizar. Então, essa dinâmica foi abraçada também por Lucas, que uma das provas da presença é a capacidade de falar em nome de Deus. O Espírito Santo, ele move as pessoas. E esse falar é muito mais, como todos os símbolos que estavam em Pentecostes, é muito mais do que abrir a boca. Falar é manifestar. A manifestação plena, a plenitude do Espírito é a plenitude de capacidade de manifestar Deus ao mundo. No versículo 11, final do versículo 11 do capítulo 2, nós vamos ver algo que é muito interessante. Judeus, prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Ou seja, essa manifestação de Deus, essas línguas estranhas, elas manifestam ao mundo coisas maravilhosas, coisas que na sequência do texto agora nós vamos ver, deixam quem vê estupefato. Ou seja, deixam as pessoas atônitas, deixam as pessoas plenas. Esse manifestar é uma fala solene, não é genérica. É quando eu deixo Deus agir, deixo Deus falar. Os carismas de Pentecostes residem em expressar uma confissão inteligível para todos. Aquelas pessoas podiam não entender, podiam não compreender, podiam passar por várias experiências, mas elas não podiam negar algo. Uma coisa eles não podiam negar, que aquelas pessoas estavam transbordando de uma graça, de um poder, de uma força e de uma coragem que os faz professar. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes para nós e para as nossas comunidades hoje, à luz de Pentecostes, à luz desse texto de São João. É a capacidade de voltar a testemunhar que muitas comunidades perderam. Essa palavra do Evangelho de Lucas ecoa na nossa história e chega até nós para que a gente reflita sobre isso. Qual a nossa capacidade de testemunhar? De deixar as pessoas que nos veem estupefatos. Que isso? Que coisa maravilhosa é essa que está acontecendo nesta família, nessa comunidade, na vida dessa pessoa? É isso que São Lucas quer que a gente entenda. Que quando o Espírito Santo, quando de fato somos cristãos e o Espírito Santo está transbordando de nós, não existe outra coisa acontecer com as pessoas senão uma surpresa. São Lucas tem uma relação muito interessante com isso, que ele fala de surpresa, anúncio e conversão. A surpresa é aquilo que está por detrás do querigma. Eu escuto algo e fico extasiado. Depois, eu vou entender aquilo. Eu recebo a catequese. E, por fim, eu abraço a fé. Eu mergulho na koinonia, que é a comunidade. E ali eu recebo a plenitude desse Espírito. Então, a dinâmica que nós apresentamos, né, para esse texto que nós vemos hoje é que o Espírito, o Pentecostes aconteceu na vida daqueles homens para que eles pudessem manifestar nas suas vidas
todo o poder de Deus. E o poder de Deus transbordou deles ao ponto de deixar homens e mulheres atônitos, perguntando o que significam essas coisas. O Pentecostes real na vida das pessoas, na vida de um cristão, tem que ter esta dinâmica. Essa dinâmica de transformação. Profundamente impressionados, vai ser falar no versículo 7. Impressionados. Manifestavam admiração e se perguntavam, porventura, não são galileus esses que falam? Ou seja, são pessoas simples. Não são as senhorinhas do terço, não são o indivíduo que trabalha comigo na minha empresa, mas o que ele está dizendo, o que é isso que está acontecendo na vida dele? E mais interessante, o versículo 12. Estavam, pois, atônitos, sem saber o que pensar, perguntavam o que significam essas coisas, mas não deixavam de entender o que eles estavam fazendo. Esse espanto é algo que vai ser muito próprio da vida do cristão, na vida dos apóstolos, na vida das pessoas que olham e não conseguem responder, na intervenção dos cristãos quando eles tomam posições e transformam, quando eles explicam coisas às pessoas sem que elas dizem, mas de onde que vem essa sabedoria? Como? Por quê? Como é que pode ser isso? Esta é uma manifestação de Deus. Esta é a nova linguagem. Essa é a estrutura nova que a gente tem que abraçar e compreender e viver. Lucas quer testemunhar a natureza extraordinária do fato do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo. E ele mostra as reações. As reações, elas são visuais, elas são sensíveis, elas são espirituais, mas acima de tudo elas são comunitárias. É uma preparação para que as pessoas ouçam. Tudo o que vai acontecer em Pentecostes, toda esta cena, todo esse teatro, tremores, e tudo isso vai conduzir a cena para algo muito importante. As pessoas darem atenção ao discurso que Pedro vai proclamar. E esse vai ser o grande evento. Tomado do Espírito Santo, ele vai falar em nome de Deus. Lucas, nós vamos ter o milagre, o discurso e a fé. Nós estamos agora vendo o que houve e como entender o milagre. Depois nós vamos escutar e estudar os discursos. E aí nós vamos chegar ao cerne da fé, que é a mudança de vida, é a partilha de vida, é a partilha de tudo. Então, na próxima lição nós iremos ver como a manifestação do Espírito é acolhida pela universalidade reunida em Jerusalém. Eram cretenses, medos, elamitas, da Frígia, da Fila, Panfilha, homens que vieram do mundo inteiro e se colocaram extasiados a ver algo que eles não tinham visto se manifestar na vida daqueles galileus. Gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Vamos focados em Lucas 2. Na próxima lição vamos aprofundar a questão da imagem do testemunho. A paz esteja convosco. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.